Olá, vamos agora para a nossa aula de História. Então, na aula passada de História, nós estudamos sobre o quê? Como que foi descoberto o Brasil, que ficou em indagação, não foi? Então, com o decorrer dos anos, gente, após o Brasil ser descoberto pelos portugueses, eles tiveram que organizar esse território, né? Não era só descobrir. E aí, como é que nós vamos organizar isso aqui? O que é que vai ficar aqui? O que é que nós iremos fazer com esses índios? Como vai ficar? Não é só chegar e o que é que nós temos que fazer? Então, nessa página 244 de História, abram lá. 244. Estão vendo aí? Lembrem que essas imagens são apenas uma representação, certo? Não é uma foto, uma representação. Não existia essa modernidade naquela época, né? Então é bom que a gente lembre disso, certo? Então, o que foi que aconteceu? Organização, ocupação e organização do território. Então essa imagem abaixo é uma representação, né? Como teria acontecido essa ocupação. Lá embaixo, os oficiais de justiça eram encarregados de manter e aplicar a lei. Então, vieram algumas pessoas de Portugal para fazer essa organização. Então, quem tinha? Oficiais de justiça, que eram encarregados de manter e aplicar a lei e ensinar isso aos índios. Os soldados auxiliavam na defesa do local e na segurança. Na maioria das ocupações havia uma pessoa encarregada pela evangelização dos indígenas. Ou seja, os portugueses achavam que os indígenas eram como se fossem pessoas, como se fossem animais. Eles tratavam como se fossem bichos. Então eles achavam que os indígenas não conheciam a Deus, né? Que os índios conhecem, assim como todos nós conhecemos, cada um tem a sua crença. E o que acontece? Esses indígenas, eles começaram a ser ensinados por alguns jesuítas que eram padres, né, a conhecer a Deus, tá certo? Eu acredito que em Manaus, né, temos uma aluna nova, que é Tayla, e em Manaus existe, né, algumas terras indígenas, existe. Aqui em Sergipe existe ainda também um território, viu? Mas em Manaus tem muito, bastante, que ela veio de lá, né? Então vejam só. Nessa página 245 tem uma atividadezinha a ser realizada. Observe a imagem a seguir, converse com seus colegas e discutam. Por que será que os portugueses queriam organizar o território do Brasil? Por que será que eles queriam organizar? Né? Então, como eu havia falado agora há pouco, porque estava tudo desorganizado, tinha que ter espaço de alguma coisa, né? Então, eles que achavam, né? Para os índios, não. Os índios, eles sabiam muito bem o que eles faziam. Mas, para os portugueses, eles achavam que estava tudo desorganizado. Então, tinham que organizar. 2. Aliás, já dei a resposta a vocês no primeiro, né? 2. Como será que os portugueses fizeram? Em Rafael Deda, em Lucas, em Homero, como será que os portugueses fizeram? Como será que os portugueses fizeram? Escreva suas conclusões nas linhas abaixo. Então, se está falando escreva suas conclusões, é de acordo com o seu pensamento, tá certo? Então, de acordo com o que você acha, de acordo com o que nós lemos. Certo, Marco Antônio? Hugo? Os portugueses tentaram de várias formas organizar o território. A primeira delas foi o modelo das capitanias hereditárias. Eles dividiram o território em vários lotes. Então, o que são capitanias hereditárias? São lotes. É como se a gente fosse organizar o Brasil com todos os estados. O mapa do Brasil não tem todos os estados, né? Sergipe, tem Rio de Janeiro, tem São Paulo. Então, eles começaram a dividir, começaram a separar, né, local por local, que se chamava as capitanias hereditárias. Eles dividiram o território em vários lotes. Esses lotes foram chamados de capitanias. Cada uma foi dada a um português chamado capitão ou donatário, que deveria explorá-los e defendê-los de invasões estrangeiras. Ou seja,
Cada lote que foi separado aqui do Brasil, que foram chamados de capitanias hereditárias, cada lote, ele foi dado a uma pessoa para quê? Para organizar, para comandar, como se fosse na atualidade os prefeitos, né, os vereadores, naquela época não tinha, então que era que tinha capitão ou donatário. Porque toda região, gente, tem que ter uma pessoa que cuide. Como por exemplo, nós temos o prefeito. Se o prefeito diz algo para a gente fazer, nós temos que fazer. Nós devemos respeito às autoridades. O que é que as autoridades estão falando para que a gente faça? O uso da máscara. A gente não podemos sair sem a máscara. Ah, mas eu vou sair sem a máscara porque eu não quero usar. Não é questão de não querer, é questão de saúde, né? Como o Marco Antônio, a mãe dele trabalha na saúde, que é uma enfermeira maravilhosa. Gosto muito dela, muito responsável, né? Já me atendeu, uma pessoa de Deus, né? Uma profissional excelente. E o que é que os profissionais da saúde sempre falam? Aliás, gente, deixa eu lembrar, se tem mais uma enfermeira para depois dizer, ah, não falou de mim, tia, meu Deus. Eu acho que a tia de Lara. Ai, meu Deus, me perdoe se eu estiver enganada. E eu acho também que a mãe de Hugo. Ai, meu Deus, deixa eu pensar aqui para não me passar por ninguém. Eu acredito que essa... Bom, Joelma de Marco Antônio, certeza, né? Que ela já me atendeu. A mãe de Hugo também. Eu acho que sim, que eu vejo algumas postagens dela. E a tia de Lara, eu tô na dúvida, meu Deus, me perdoe, mas eu acredito que sim, também é profissional da saúde. Se eu esqueci de alguém, na próxima aula eu lembro, me perdoe, viu? Então vamos lá. Os profissionais da saúde dizem, usem máscara. Ah, não vou usar, não é querer, é cuidar da saúde. Então nós devemos respeito às autoridades. Naquela época também tinha que existir uma pessoa para cuidar daquele lote. Uma pessoa que nós tínhamos que ter respeito também, como nós devemos ter respeito hoje pelas autoridades de saúde, pelas autoridades como prefeito, presidentes, certo? Independente do voto, é respeito. E o que é que fala aqui também? Pronto. Em algumas capitanias, os portugueses iniciaram o cultivo de cana-de-açúcar e a criação de gado. A cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos portugueses, pois o açúcar era bastante cobiçado na Europa. Então, o que foi que eles fizeram, os portugueses? Eles trouxeram a cana-de-açúcar para cá, plantaram, por quê? Porque era bastante cobiçado, era caríssimo na Europa. Então, eles plantaram para poder ficarem mais ricos, para poder vender, entenderam? Aí, nessa página 245, vocês também irão ler com calma. Essa partezinha de história, a gente tem muita coisa, então se eu ficar lendo, a gente vai passar o tempo todo aqui. Então, eu quero explicar e depois vocês leem, tá certo? Vamos para a página 246, onde vem fazendo algumas perguntinhas para vocês que eu quero que vocês respondam, tá ok? Observe o mapa a seguir. Quantas capitanias hereditárias estão indicadas no mapa? Então, vocês vão procurar aí, contar quantas tem. 2. Qual o nome da capitania que foi representada pelo artista Benedito Calixto na página anterior? Só vocês voltarem, dar uma olhadinha. 3. 5 nomes dessas capitanias são também nomes de estados brasileiros na atualidade. Quais são elas? De acordo com o assunto, tá ok? Gente, vejam só. Nessa página 247, vem falando sobre a formação das primeiras vilas e cidades do Brasil. De acordo com que eles foram dividindo em capitanias hereditárias, eles foram dando os nomes também, né? Não é só dividir e pronto. Não, tem que dar um nome para que aquela pessoa, quando for àquele local, saber. Por exemplo, eu vou ao Lagarto, eu sei que Lagarto é tantos minutos. Depois Lagarto, vem Salgado e assim por diante. Cada capitania tem que ter um nome. Então, a primeira vila fundada pelos portugueses foi a Vila de São Vicente, que antigamente a gente não chamava cidade, né? Município, eram vilas. Qual foi a primeira? Vila de São Vicente, no ano de 1532, que eu acho importante vocês marcarem com marca-texto essa partezinha aí.
Depois, a capitania hereditária, onde a vila estava localizada, recebeu o mesmo nome. Os portugueses fundavam as vilas em locais específicos que ajudassem no comércio e na produção das riquezas. O que significa isso aí? Eles pensavam em um local onde tivesse uma boa produção, né, que ajudasse no comércio também, para que eles produzissem mais e mais riquezas. Elas eram fundadas com a construção de uma casa da Câmara, onde eram tomadas as decisões políticas, um pelourinho representando a justiça, uma cadeia e uma igreja. Esses se tornaram símbolos da colonização portuguesa. Isso significa o quê? Cada vila que eles formavam tinha que ter uma dessas construções aqui. Quais eram as principais? Uma casa da Câmara, um pelourinho representando a justiça, uma cadeia, uma igreja, certo? Então, toda a vila tinha que ter isso aqui, tinha que ter o comércio também, como hoje nós temos. Por exemplo, em Simão Dias nós temos também, né? O comércio, nós temos as igrejas, nós temos as escolas. Então, todo local é por obrigação ter essas construções. Lagarto tem, Salgado tem. Não existe nenhuma cidade que não tenha uma escola. Pode não ter escola particular, mas tem que ter escola, isso é obrigatoriedade. E com a lupa na mão, tem assim, observe o mapa a seguir. Na imagem, a representação de alguma dessas construções portuguesas. Uma pergunta, na imagem, a representação de alguma dessas construções portuguesas? Se sim, escreva quais você identificou. Então, eu falei sobre algumas construções que devem ter nessas vilas que foram fundadas. Nessa imagem, quais são as construções que dá para a gente perceber que tem aí? Vocês observem elas, vejam se tem a construção de uma casa da Câmara ou se tem um pelourinho representando a justiça. Vocês olhando aí nesse mapazinho pequenininho, dá para vocês verem se tem ou não, tá certo? Nessa página 248, nós temos: os portugueses desbravaram o território brasileiro, saíram do litoral. Eu não vou ler isso aqui. Isso aqui é um pouquinho da história do que aconteceu, né? Falando sobre alguns locais que foram muito importantes naquela época. Eu vou querer que vocês respondam essa partezinha da página 248. Vamos pensar agora em nossa cidade. Converse com seus colegas e responda. Ela possui alguma dessas construções? Quais? Lembra que eu falei a vocês agora há pouco que toda cidade tem que ter essas construções? Nossa cidade de Simão Dias, quais são as construções que ela tem? Eu não estou perguntando, gente, com relação a algum tipo de casa, não. Construção importante. Exemplo, na nossa cidade tem escola, na nossa cidade tem igreja, na nossa cidade tem fórum que representa a justiça, tem, o que mais que fala? Tem comércio. Então, quais são as construções que eu falei que são importantes, que eram importantes na época e que tem em nossa cidade? Escrevam aí quais são as construções, tá certo? Hoje eu vou ficar só até essa parte. Por quê? Porque tem muita coisa para vocês responderem e eu quero que vocês leiam também antes de responder. Não é só responder por responder. Vocês vão lendo com calma, vão grifando o que é importante e vão lembrando, porque história é muito conteúdo. Não adianta eu ler e aí vocês vão ficar em dúvida. Não. Expliquei a vocês, leiam com atenção e respondam com atenção e com calma, que todos são assuntos importantes, porque é assunto da nossa história que realmente aconteceu. Tá ok? Um beijão, bom final de semana e lembrando, a partir da próxima semana iniciaremos com um livro novo. O que tiver aqui de assunto do conteúdo velho que eu ver que é importante e que nós vamos trabalhar, eu trabalho, vou introduzindo no meio dos outros. Mas a partir da próxima semana o estudo começa a ficar mais intenso, porque são assuntos novos. Será outro tipo de metodologia, porque nós iremos começar a mandar as fichas para vocês, que as fichas já estão com vocês. Utilizaremos o livro de
gramática, que está com vocês também, de redação, tá certo? Então, assim, próxima semana o ritmo já vai ser outro, tá ok? Essa semana foi uma semana de aprendizagem para nós professores também, de conhecer vocês, de ver como é que vocês estão nos recebendo nesse mundo, agradecendo pelas fotos. Mais uma vez eu digo, é muito importante essas imagens, porque eu estou registrando tudo, certo? Tanto importante para mim quanto para vocês, e eu quero que a gente continue dessa mesma maneira. Próxima semana será ainda melhor. Vão existir algumas mudançazinhas, tá certo? Mudanças muito boas que vocês irão gostar. Tenho certeza, amanhã eu já vou gravar com o livro novo e vocês vão ver a diferença e vocês irão gostar, tenho certeza. Só para adiantar vocês, eu consegui baixar o livro pela internet, aí à medida que eu for explicando a vocês, eu vou passando o livro aqui no quadro, certo? Mas também não posso falar mais nada, paro por aqui. Uma coisa que eu quero, hoje foi aula de português, história, né? E eu quero que vocês, gente, estudem tabuada, certo? Não temos aula de matemática, mas semana que vem eu vou introduzir divisão. Então, é preciso que vocês saibam a tabuada. Eu quero que vocês estudem bastante. A do 2 é a mais fácil do mundo. Estudem bastante tabuada do 3 e do 4, porque eu vou explicar divisão na nossa próxima aula de matemática. Então, para que vocês compreendam, divisão é essencial. É algo que não tem nem como vocês responderem divisão se não souberem multiplicação. Então, além dessas atividades que foram passadas hoje, esse final de semana, estudem mais um pouquinho tabuada do 3 e do 4, para a gente começar com a divisão, para a gente não ficar atrasado, tá certo? Tudo para o bem de vocês. Um beijão e até as próximas aulas que vocês irão gostar, viu? Ainda mais.